Está no ar mais uma edição do programa Justiça e Trabalho. Mas antes da gente começar, eu devo me apresentar. Sou mulher branca de cabelos loiros, longos e ondulados e estou usando uma maquiagem leve e brincos pequenos. Estou vestida com uma camiseta em cor neutra e um leve brilho. Ao fundo, o estúdio do programa Justiça e Trabalho, que é azul e tem a identidade visual do TRT-RN. Nesta semana, nós vamos ver que o TRT do Rio Grande do Norte foi medalha de prata na Semana Nacional de Conciliação. Tem ainda a liberação de um novo pagamento a ex-empregados da Aviação Nordeste, uma decisão judicial que repercute no mundo do trabalho e uma iniciativa que reforça o papel da leitura na formação cidadã de crianças e adolescentes. Também temos uma entrevista com o juiz do trabalho Igor Sanches, que falou sobre a reabertura de um edital que interessa a antigos servidores da UFRN. O programa Justiça e Trabalho está só começando. O compromisso com o diálogo e a solução consensual dos conflitos recebeu mais um importante reconhecimento. O TRT-RN conquistou a medalha de prata durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, realizada em maio, entre os tribunais de pequeno porte de todo o país. Em todo o Brasil, a 10ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista movimentou mais de 2 bilhões de reais. Foram quase 100 mil audiências realizadas e mais de 500 mil pessoas atendidas, com acordos firmados em mais de 30 mil processos. Nesse cenário, o TRT do Rio Grande do Norte conquistou o segundo lugar entre os tribunais de pequeno porte e recebeu a classificação prata no ranking nacional da campanha. Os centros de conciliação de Natal e Mossoró também alcançaram o primeiro lugar entre as unidades da mesma categoria. No estado, foram realizadas 1.593 audiências, com mais de 12.600 pessoas atendidas. Ao todo, 673 processos foram homologados e os acordos firmados somaram 33 milhões e meio de reais. A arrecadação total ultrapassou 41 milhões e meio de reais entre recolhimentos previdenciários e fiscais. Resultados que reforçam o papel do TRT-RN na construção de soluções consensuais e na promoção de uma justiça mais célere, humanizada e efetiva para trabalhadores e empregadores. A atuação da Central de Apoio à Execução do TRT-RN continua produzindo resultados importantes. Um novo pagamento a ex-empregados da Aviação Nordeste foi viabilizado a partir das medidas adotadas pela CAEX para localizar e destinar recursos aos credores. Depois de anos de espera, centenas de trabalhadores e ex-trabalhadores da Aviação Nordeste estão recebendo uma parcela nova dos créditos reconhecidos pela Justiça do Trabalho. Mais de 3 milhões de reais foram liberados pelo TRT do Rio Grande do Norte para o pagamento de dívidas trabalhistas. Foram arrecadados vários valores em razão da venda e de valores que existiam nos autos, em razão de alienações e arrematações que foram feitos de bens dos sócios nesse processo, né? A gente tem avançado na execução e, em razão desses valores que existiam nos autos, a gente fez a distribuição desses valores com os exequentes. Então foram expedidos alvarás, foram beneficiados aproximadamente 500 exequentes e foram distribuídos aproximadamente uns 4 milhões de reais. Mas ainda permanece um valor bem relevante, né? A execução ela está em quase 50 milhões, acho que são 49 milhões aproximadamente. Com esse montante, eu acredito que ainda exista 46 milhões de débito, mas é uma resposta que a gente dá à sociedade. A empresa está em recuperação judicial, esses valores que foram arrecadados são valores de sócios, né? Nós não podemos adentrar no valor da recuperação judicial, né? No valor da empresa, dos valores da recuperação da empresa, mas nós podemos sim executar os sócios, que está dentro da nossa competência jurisdicional. Então nós executamos os sócios da empresa e esses valores foram arrecadados dos sócios. Então foram distribuídos entre os exequentes
e nós expedimos esses alvarás e esses exequentes receberam esses valores essa semana. Uma decisão da Justiça do Trabalho Potiguar manteve o entendimento de que um eletricista que sofreu um acidente fora das suas atividades profissionais não tem direito à indenização por responsabilidade do empregador. No processo, o trabalhador afirmou que estava sobre um caminhão organizando materiais quando teria sido atingido por um guincho operado de forma incorreta por outro funcionário. Segundo o relato, ele foi arremessado ao chão de uma altura de cerca de 2 metros. O eletricista disse que sofreu lesões no ombro e no braço esquerdo, ficando com sequelas definitivas, como perda de força e de sensibilidade. A empresa contestou a versão apresentada pelo funcionário. Na defesa, afirmou que ele subiu na carroceria do caminhão por iniciativa própria, sem autorização dos superiores e para executar uma tarefa que não fazia parte das atribuições do cargo. Ao analisar o caso, a juíza responsável pela ação considerou os depoimentos das testemunhas ouvidas no processo. De acordo com a decisão, ficou comprovado que o caminhão estava parado e que o trabalhador realizava uma atividade alheia à função de eletricista, sem o conhecimento da chefia. Para a magistrada, a queda foi resultado de uma conduta imprudente do próprio funcionário, o que afasta a responsabilidade da empresa pelo acidente. Com esse entendimento, a Justiça negou os pedidos de indenização por danos morais e materiais feitos pelo trabalhador. A decisão ainda cabe recurso. Vamos fazer uma pausa, mas é rapidinho, então não sai daí. Voltamos com o programa Justiça e Trabalho. No mês de combate ao trabalho infantil, o tribunal promoveu mais uma edição do Clube de Leitura Momento 2030. Esse encontro contou com a participação do escritor, sociólogo e teólogo Renildo Diniz Lopes Júnior, que discutiu a leitura como um caminho de cuidado social, educação e formação cidadã de crianças e adolescentes. Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o Momento 2030, Clube de Leitura do TRTRN, reuniu leitores para uma manhã de reflexão sobre o papel da educação, da leitura e da garantia de direitos de crianças e adolescentes. Esse mês a gente está, como sempre, trazendo a leitura como caminho, para uma temática específica, então é a leitura como caminho para o combate ao trabalho infantil. E como a gente já sabe, a leitura, o fomento à leitura, principalmente para as idades mais novas, para as crianças e adolescentes, diretamente coopera para a educação e combate esse trabalho infantil. A criança vê que deixa de ir para a escola e vai para trabalhar. Então, fomentar esse tipo de debate, trazer um escritor que fala sobre essa temática, que trabalha no instituto, voltado para esse fim é fundamental. Então, mais uma vez, a biblioteca está trazendo a leitura, aproximando a temáticas que, inclusive, são temáticas importantes para o tribunal, para os objetivos estratégicos do tribunal. Nós somos um instituto que temos alguns eixos, algumas áreas de trabalho: esporte, cultura, empreendedorismo. O empreendedorismo sempre está ligado aos adolescentes, mas aí são com parcerias, tipo algumas instituições que oferecem oportunidades. Agora, as crianças, elas são atraídas ao instituto e nós conseguimos abrir as portas oferecendo todas essas atividades de graça. Atrai elas porque é esporte, é cultura, então é balé, é dança. Então, assim, você tem um taekwondo, você tem um futsal, você tem essas crianças que, ao invés de estarem no sinal, de estarem fazendo qualquer outra coisa, então elas têm escola. Claro, as nossas atividades, elas funcionam no sábado, então a gente hoje não tem controle daquilo que acontece na semana, mas o final de semana é para a gente fomentar essa ideia de que essas crianças, elas podem viver uma experiência diferente, ter acesso àquilo que provavelmente elas não teriam. Então, ao invés de elas estarem trabalhando, fazendo alguma coisa que às vezes sendo exploradas por
parentes ou pessoas que elas conhecem, elas estão fazendo alguma atividade física, estão participando de algum programa específico. Então, o contato parte dessa ideia de oferecer a elas uma oportunidade que elas provavelmente não teriam em outro contexto. O debate também apresentou experiências de iniciativas que atuam com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, mostrando como o acesso à educação, à cultura e ao conhecimento pode ajudar a afastar menores de situações de exploração e trabalho precoce. A instituição Viva a Esperança, localizada no bairro de Cidade da Esperança, na zona oeste de Natal, faz esse tipo de acompanhamento. Nós trabalhamos com crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, o propósito de levar transformação social para essas crianças, para essas famílias, né? E nós atuamos em alguns eixos: educação, esporte, cultura, empreendedorismo, conscientização, de forma que leve, né, essas crianças a terem um futuro melhor. Durante o Clube de Leitura, a biblioteca também abriu espaço para uma ação especial. O Instituto apresentou sandálias como esta, produzidas com as cores do Brasil em alusão à Copa do Mundo. A venda desses produtos ajuda na manutenção da entidade. O nome do projeto das sandálias é Passos de Esperança. A gente acredita que quando a gente adquire uma sandália dessa, nós começamos a dar passos de esperança para essas crianças, para essas famílias que tanto precisam. Pelo tribunal ser um órgão público, ele diretamente e indiretamente atende a sociedade. E a biblioteca é uma unidade do tribunal. Então, todo o trabalho que nós fazemos, pensando no social também, né, e nesse caso fazendo essa ponte com a ONG que trabalha com essa temática, isso também se encaixa com o objetivo da biblioteca, que é um equipamento cultural que vem trazer esclarecimento, conscientização, através da leitura e diversas fontes de informação. Além das discussões sobre o tema, o encontro manteve a proposta que marca o Clube de Leitura, a troca de experiências entre os participantes e a descoberta de novas obras literárias. Marconi, que não é servidor do TRT, veio conhecer o projeto, gostou e pretende voltar. É a primeira vez que eu venho a este evento, né? Um evento bem interessante, né? Que estimula, né? Que instiga a população potiguar a vir conhecer inicialmente o espaço, né, que o tribunal está abrindo, né, para a comunidade, né, e também estimular a leitura, né, que é um trabalho tão importante, né. Hoje essa questão das redes sociais, onde as pessoas estão migrando muito para as redes, esquecendo um pouco da leitura, né, esquecer que a leitura ela é um processo de aprendizagem, né, da nossa língua, né? Então é importante a gente estar sempre lendo, né? Se informando, né? Porque a leitura também informa, né? E forma também, né? Vamos para o intervalo agora e na volta tem uma entrevista com o juiz do trabalho Igor Sanches. A repórter Andreina Patrício conversa com ele sobre a reabertura de um edital que beneficia servidores antigos da UFRN. Eu volto já. Estamos de volta com o programa Justiça e Trabalho e agora a repórter Andreina Patrício conversa com o juiz do trabalho Igor Sanches sobre um tema de interesse aos servidores mais antigos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos conferir. Estamos de volta com o programa Justiça e Trabalho e agora para falar sobre a abertura de um acordo super importante para os professores da UFRN. Um acordo que foi reaberto na Semana Nacional de Conciliação aqui no TRT-RN. Para conversar comigo hoje está aqui o doutor Igor Sanches, que é juiz do trabalho. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Doutor, vamos lá, falar sobre a abertura desse acordo, que é um acordo considerado histórico para a Justiça do Trabalho. Mas para quem está em casa entender melhor que processo é esse, porque ele é um processo bastante antigo, de 1991. Eu acho que é um dos processos mais antigos que a gente tem aqui no tribunal. Foi praticamente uma celeuma jurídica que durou mais de 30 anos. É um processo que fala de diferenças salariais da década de 90, ainda dos planos Verão e Bressa, salvo engano, e o antigo presidente José Sarney, que houve um congelamento na época desses salários. E
esse processo fala justamente das diferenças salariais. E a cada vez que vai passando os anos, as questões vão ficando cada dia mais complexas. Principalmente é um processo de muitas pessoas, muitos professores, e como durou muito tempo, às vezes esses professores vão falecendo, infelizmente ficando com os herdeiros, e tem que ter habilitações, e tudo isso demanda mais tempo. Então, a cada dia que passa, a complexidade vai aumentando. Esses 30 anos, na verdade, podem ser resolvidos ali, numa sentada, em uma conversa. Isso foi realizado na Semana Nacional do ano passado, e a gente conseguiu costurar esse acordo, principalmente em relação à Procuradoria, que teve uma boa participação em relação a isso, e o sindicato também contribuiu bastante, e conseguimos chegar a esse bom termo que gerou bons frutos para os professores que aderiram. Mais de 1.000 aderiram. Mais de 1.000 aderiram. Então, você vê que a gente consegue transformar décadas de tramitação processual. Em poucos meses, muitos professores conseguiram receber, principalmente aqueles que tinham pequenos valores, por RTV já receberam. Então a gente viu nisso uma oportunidade de tentar resolver toda essa complexidade em novos acordos. Eu gostaria que o senhor destacasse justamente essa diferença entre o acordo que foi firmado em novembro e a reabertura. Existe alguma diferença para quem vai aderir? Os termos são os mesmos. Em termos de pagamento do acordo, de percentual, são os mesmos. A única diferença é porque nesta oportunidade a universidade, por meio da Procuradoria, externou a anuência apenas para que os termos continuassem válidos para os professores vivos. Então, esses professores têm facilidade de procura documental, então geralmente está tudo certo ali para que eles façam adesão ao acordo. Que bom, ficamos felizes com esse resultado. Então, reforçando, para aderir, o prazo é de 6 meses e é só procurar o Sindicato dos Professores. Sindicato, procure, externe sua vontade, que o sindicato vai transformar essa vontade aqui no processo e a gente vai fazer audiência presencial com essa pessoa. Ok, doutor Igor, muito obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Programa Justiça e Trabalho fica por aqui. Até a próxima edição. Continue acompanhando as nossas redes sociais e o canal do YouTube do TRT 21. Até mais!